A análise está aí, né? Clara, não tem como negar. Os números comprovam que estamos passando pela pior crise na segurança pública do estado do Amazonas. Resultado de um governo fraco, sem gestão, que não investe no que deve, não investe em segurança, não prioriza os setores mais importantes para o cidadão. Que é o quê? Claro, saúde, educação e segurança. Todas essas categorias importantíssimas já entraram na justiça para cobrar do governo do estado direitos trabalhistas. Na última semana, inclusive, noticiamos aqui no 18 Horas a denúncia dos policiais civis contra o governo do Amazonas, que prometeu reajuste e outros direitos trabalhistas, mas só atendeu parte da tropa, hein? Eles também reclamam aí que o governador Wilson Lima prometeu que faria uma reunião com a categoria antes de anunciar os reajustes, não é isso, Karine? Exato, Carlão. O governador prometeu, mas não cumpriu. E sem fazer essa reunião, anunciou semana passada os reajustes, que, como você disse, só atendeu parte dos policiais. Outra denúncia da categoria é que parte dessas medidas anunciadas pelo governador são apenas decisões judiciais que o Wilson Lima está sendo obrigado a cumprir. Olha só, por isso, na última sexta-feira, o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, o Gerson Feitosa, entrou com uma ação na justiça para cobrar do governo do estado o pagamento de direitos trabalhistas. Exatamente, Carlão. Ainda segundo a categoria, o governo do Amazonas está devendo o pagamento das datas bases dos policiais militares que estão atrasadas desde 2020. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, Gerson Feitosa, que está nos estúdios da Rádio Mix, aqui ao vivo no programa 18 Horas, vai conversar com a gente, fazer outra denúncia muito grave também. Boa noite, presidente, seja bem-vindo ao programa 18 Horas. Então, explica pra gente, né, sobre essas ações judiciais e o pagamento da database, que está atrasado, inclusive, esse ano também, não é, presidente? Boa noite. Está sim. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez esse espaço da Mix. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Muito obrigado pelo espaço. E a nossa audiência da Mix, que é sempre muito grande, pra gente poder estar falando sobre segurança pública. Mas é exatamente isso mesmo, Karine. As databases estão atrasadas desde o ano de 2020. O governo deve 16,46% de database para os praças e oficiais da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Até o momento não apresenta nenhuma perspectiva de pagar tal valor. Em ano de inflação de 2 dígitos, né, o policial militar já sente a dificuldade para colocar o combustível, para poder alimentar a família, para pagar as despesas do dia a dia. E lembrando sempre, é bom enfatizar, às vezes em anos de crise as pessoas pensam, poxa, mas em tanta crise, servidor público pedindo aumento salarial, né? É bom enfatizar que nós não estamos pedindo aumento salarial. O que nós estamos pedindo é que o governo reponha a perda inflacionária, o que o salário do servidor público desvalorizou nesses últimos 3 anos. E 16,46% é um valor exorbitante. Então, por não encontrar uma mesa de negociação, por o governador, inclusive, ter excluído a PEAN de todas as negociações, não deixa que eu nem que eu faça parte da CPP, que é algo que eu tenho direito por lei, a gente resolveu buscar o único meio possível, já que não há diálogo, é a justiça, né? Então, desse meio, nós estamos cobrando 16,46% de database dos servidores públicos. Temos aí, no caso da PM, né? Temos outros problemas em relação a essa SEG, que é essa segurança, vocês vêem aquele cavalete no meio da rua. Ah, sim. Qual o problema que vocês têm em relação a esse primeiramente, que o governo, né, em negociação com outras entidades, resolveu acabar com a nossa chamada GTE, que era uma gratificação por serviço extra, e criar a famigerada SEG. Com isso, nós tínhamos, em média, na GTE, um efetivo de 2.400 homens que tiravam essa GTE e faziam esse serviço extra para cobrir o policiamento. Para a pessoa, você que está em casa, para entender, por exemplo, tem uma viatura prevista para trabalhar aí hoje na região do Manoa, então ali na Grande Circular. Na GTE, pegava-se esse efetivo e colocava 2 ou 3 a mais, entendeu? Dando mais segurança para a população. A verdade é que a SEG hoje só atende 400 policiais, tem um problema gravíssimo que é um sistema eletrônico que a maioria não consegue se inscrever, e quando consegue, geralmente some rapidinho lá do site e a gente não consegue nem disponibilizar o serviço para o policial poder tirar. Além de estar fazendo falta no bolso, está fazendo falta na rua para a segurança da população, e provavelmente é sobre esse reflexo de 21 homicídios aí que nós estamos vendo. Ou seja, presidente, ao invés
de pagar a gratificação, esse aumento, esse valor a mais para o policial, ele resolveu investir nas placas? É essa basicamente a relação isso. A gente vê básica? placa fazendo segurança pública sozinha no meio da rua, né? É até piada, já virou meme em rede social, aquela placa da SEG, um cavalete. Ao invés de pagar o policial, ele pagou a placa. Exatamente. E além disso, colocou o policial em zona de risco. Recentemente, vocês viram que o policial foi atropelado nessa SEG, ali na Grande Circular. Ele bota um policial em zona vermelha, sem a mínima infraestrutura. Se o policial precisar reagir, ele não tem nem... A gente tem um princípio básico dentro da Polícia Militar, que a segurança é a base de tudo para prestar o serviço policial. Imagina, 2 homens dentro da zona vermelha, como que eles vão poder atuar? Você não tem nem a cobertura de uma viatura. Como foi um atropelado um dia desse no meio da rua. Não tem investimento. Né? Não tem investimento nenhum, e essa SEG é um problema gravíssimo, como eu te falei. Acabou com as vagas da GTS e tirou esse capital que era investido nesse valor e se dividiu parte para pagar a SEG e parte para pagar a tal lei de curso, que a APEAN também entrou com uma ADIM recentemente, com uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar reverter o prejuízo. O governador meio que jogou fora todo mundo que está na reserva. Para te entenderes, a ADIM nossa vai no seguinte sentido: você que serviu 30 anos para a Polícia Militar, se você se qualificou e tem uma pós-graduação, mas você está na reserva, você não tem direito a receber. Só tem direito a receber quem está na ativa. Isso tô sendo praça oficial. Outra coisa terrível é o fato do comandante-geral, sendo que ninguém está recebendo ainda a gratificação de curso. O comandante-geral da Polícia Militar, vejam vocês, está recebendo a gratificação de curso em detrimento da tropa dele não está recebendo. No meu tempo, no tempo do bom militar, o comandante era o espelho da tropa. Ele era o primeiro a botar o pé no campo de batalha e o último a tirá-lo. E a gente hoje vê o exemplo não vem mais de cima. O comandante recebe gratificação de curso enquanto a tropa não consegue nem sequer ainda concluir o processo de inscrição. Certo? Ok. Presidente, voltando aí ao pagamento da database, né, que está atrasado. Temos um valor aí geral, de um modo geral, um montante que o governo do Amazonas deve para a categoria? Exatamente, são 16,46%. O auxílio fardamento também está nesse processo? Auxílio fardamento não está, e o governador não pagou desde janeiro. Primeiramente mentiu para a categoria no passado, nas últimas reivindicações. Ele disse que queria passar um projeto de lei dentro da Assembleia que criaria um auxílio fardamento permanente. Ele não fez, agora depende de um decreto, e desde janeiro o policial militar mais uma vez é obrigado a estar ajuizando a ação na justiça, a estar fazendo manifestação para receber fardamento. Qualquer trabalhador tem direito ao mínimo, que é uma farda para poder trabalhar, né? Na polícia não tem, todo ano essa novela. Presidente, como falamos aqui, o governador também, ele prometeu reunir com a categoria antes de anunciar as medidas, mas não cumpriu. Como é que é o diálogo com a gestão Wilson Lima? Com o governador Wilson Lima não tem diálogo, é um cidadão que ele não conversa com ninguém, ele impõe as medidas que ele quer e quer enfiar a goela abaixo, né? À toa, a Associação de Praças do Estado do Amazonas, a APEAN, tem mais de 3 mil sócios. E o governador, além de ter cassado o direito de desconto da APEAN em folha por causa das últimas manifestações que nós fizemos, proíbe a APEAN de entrar na CPP, de participar de toda e qualquer reunião que seja a respeito da Polícia Militar. E esse é o tipo de diálogo que o governador tem. É um cidadão que não dialoga com ninguém. A verdade é que o Novo é um ditador. Essa que é a verdade. Para quem esperava que o Novo fosse um democrata, pessoas com novas mentes, com uma cabeça aberta para buscar uma saída positiva para os problemas, não. O Novo é um ditador. Qual é a expectativa aí com essas ações na justiça? Esperam receber quando? Tem mais ou menos? É complicado, né? A justiça às vezes é até morosa demais, às vezes não, né? A gente tá pedindo um mandado de segurança. O mandado de segurança é uma medida preliminar que a justiça pode conceder em tempo hábil, curto, e depois analisar o mérito sobre o fato. Mas a gente não tem ainda uma expectativa direta para essa decisão. O que a gente sabe é que a Justiça do Amazonas, às vezes que a gente buscou a Justiça do Amazonas em prol da categoria, a justiça tem sido muito solícita e tem atendido os pedidos das categorias, porque é justo, e o que é justo a justiça geralmente tende a dar, né? Ainda bem. Bom, presidente, vamos agora falar de uma outra denúncia muito grave também, né? O projeto da construção de um presídio militar dentro de um presídio comum, ou melhor, do complexo penitenciário Anísio Jobim do Compage. Conta pra gente sobre esse assunto. É exatamente esse um dos motivos que me trouxe até aqui, além da questão da database e todos os problemas que a Polícia Militar já enfrenta, nem até a promoção agora, para lembrar, dia 21 de abril, até agora não foi feito, como o governador chamou a CPP para o dia 2 de maio, sendo que a promoção tinha que ter acontecido dia 21 de abril, só para ficar claro. Mas em relação a esse projeto, é um projeto famigerado, eu acho que sem precedente na história do Amazonas. Em governos, eu já estou na polícia desde 2011, faço parte da APEAN desde 2013, são quase 10 anos à frente da representação, eu nunca vi nada parecido. O governador, no dia 19 de abril de 2022, criou uma comissão para instituir um novo núcleo prisional da Polícia Militar.
perguntar, e vocês, policiais militares, cidadãos que estão ouvindo a Mix nesse momento, pasmem, o governador quer tirar hoje o centro de detenção da Polícia Militar, que fica ali no Monte das Oliveiras, e colocar dentro do complexo penitenciário do Compage. Tem como impedir isso? Olha, eu fico triste por ver, por exemplo, nós temos o Coronel Emerson, que é presidente da Associação dos Oficiais. Eu espero que ele faça valer a posição dele de representante de categoria. Ele está lá representando os oficiais, e lá também ficam presos oficiais quando cometem algum tipo de... Inclusive, para lembrar, o policial militar não é preso só quando comete um crime de fato. O policial militar pode ser preso por faltar um serviço, chegar atrasado, por deixar de ir trabalhar, sendo que o comandante mandou ele descumprir uma ordem. Se é crime militar, ele vai ser preso. Aí vai ser colocado agora, tirado lá do Monte das Oliveiras, que, diga-se de passagem, é um local sem a mínima condição, em vez de pensar em reformar e melhorar a condição daquele local, já que a gente militar é obrigado a cumprir pena com restrição de liberdade, até por questões mais simples, vão agora criar um presídio militar dentro do complexo penitenciário para colocar o policial militar lá dentro. Aí eu digo, quem é que vai fazer a segurança desse policial? A última rebelião que tiveram lá, mais de 100 presos morreram com degola, enfim, aquelas cenas terríveis que nós vimos aqui na última crise penitenciária que nós tivemos. Essa atitude, de alguma forma, é contra a lei? Deve existir alguma lei que proteja? Eu acho que, se a insistência permanecer, a gente vai buscar o judiciário novamente, porque imaginem colocar quem vai fazer a segurança desses homens. Sentido isso. Imagina a primeira rebelião, para onde que os presos rebelados irão? Irão invadir o presídio onde estarão esses militares e tomarão a vida de todos, essa que é a verdade. Aí eu fico pensando como que o governo pensa em tal atitude. Para mim isso parece castigo, perseguição, não sei. Não sei qual tipo de moeda que é se empregar numa situação como essa. Vocês certamente vão procurar a justiça para tentar emperrar essa situação, né? De todas as formas possíveis, além da Justiça, Ministério Público do Estado e todos os órgãos que quiserem se fazer par com a APEAN e as demais associações para impedir tal absurdo. Nós já até aproveitamos aqui o espaço da Mix para poder convidá-los. Não é possível que um governo em sã consciência, mais uma vez, vá tirar os policiais militares de onde estão, que já é um local precário, e agora resolver construir um presídio militar dentro do complexo penitenciário para colocar esses homens lá. Imagina as famílias indo ter que visitar o policial, o risco que elas estarão correndo. Presidente, para finalizar, qual é o sentimento da categoria em relação a esta gestão do governo do Amazonas, desta atual gestão? Olha, a gente tem uma palavra muito usada dentro dos quartéis, assim, que é assim, um mitia nosso, é banho. A gente está com a sensação que levou banho, mais uma vez, do governo, que deu banho no primeiro ano com congelamento, no segundo ano com a história do congelamento, que foi notícia por diversas vezes aqui na Mix, e agora vamos levar banho em 16% de database, não recebemos a promoção, não temos perspectiva de auxílio fardamento, e em ano de eleição o governo quer vender para a população que está tudo lindo. Torcer para que a justiça resolva isso, né? Vamos rezar para que sim, né? A gente acredita muito na justiça, e esse é o caminho que nós podemos escolher no momento, tendo em vista que não há diálogo com a categoria por parte do governo do Estado. Muito obrigada pela sua presença, conversando com a gente aqui no programa 18 Horas, presidente. Muito obrigado, Karine. Valeu. Muito obrigado ao espaço da Mix, agradecer mais uma vez pela oportunidade, e sempre que tiverem necessitando de uma posição, a gente está aqui para dar esses esclarecimentos. Estamos aqui também à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Carlão. Valeu, obrigada. Querido. Conversamos com o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, Gerson Feitosa.